A Grécia continua a dominar a agenda quando se fala da economia europeia, mas falar de economia é muito mais do que isso. É também discutir crescimento e emprego. Para analisar estas e outras matérias, estamos à conversa com Jyrki Katainen, o vice-presidente da Comissão Europeia responsável pelo emprego, crescimento, investimento e competitividade. Atualmente, de que forma é que a Europa é flexível em termos de políticas? A Grécia é um exemplo nesta matéria? Só existem alguns países que podem dar-se ao luxo de estimular a respectiva economia. Mas o melhor estímulo que todos os Estados-membros podem ter neste momento é o das reformas, que realmente mudam ou reformam o país de uma maneira que o tornam mais flexível, quando se fala do mercado laboral ou do ambiente fácil de negócios que existe. Por isso, a flexibilidade e os estímulos significam que eles têm de estar prontos para reformar as nossas sociedades e muitos governos estão a fazê-lo. Diria que a Grécia não está a fazê-lo ou que talvez a Europa seja muito lenta a reagir e que os encontros do Eurogrupo, da Troika, acabam sempre sem nenhuma direção concreta? A Grécia conseguiu muitas coisas boas. Ao olhar para o superávit primário, é um dos maiores na Europa. O crescimento económico também é muito forte. Mas agora é preciso ver o que acontece depois das eleições. O essencial em economia não mudou e o Eurogrupo deu o primeiro passo esta semana e continuarão a tentar encontrar uma solução aceitável para 19 Estados-membros. Por isso temos de aceitar a verdade de que a economia ao redor da Grécia não mudou, ainda que o governo tenha mudado. Estamos a puxar muito a corda à Grécia? Será que vamos assistir a uma situação em que investimos o nosso tempo e os objetivos perdem-se? Quando se trata de tomada de decisão europeia, estamos a ser bastante rápidos. Há apenas alguns meses atrás dissemos que estabeleceríamos um novo triângulo de investimento com o fundo de risco, o mercado único e os projetos transparentes. Durante esta primavera, muitas dessas peças do puzzle estarão no devido lugar, mas depois, quando olharmos para as reformas estruturais, demoram mais tempo do que o esperado, porque as reformas são muito profundas e não são fáceis do ponto de vista político. Além disso, levam tempo. Na sua opinião, o que é um bom compromisso para a Grécia? Porque, seguindo o caminho do Syriza, talvez outros países se possam preocupar com a respectiva política interna. A Grécia foi ajudada por outros contribuintes europeus e está claro que tem de continuar a fazer reformas amigas do crescimento. Nesta fase ainda é um pouco cedo para dizer qual será o resultado, mas a Comissão Europeia está empenhada em ajudar a Grécia. Temos de assegurar que as pessoas podem ter acesso a medicamentos e tratamentos de saúde se for necessário. Por isso, estamos do lado do povo grego e existem 19 Estados-membros, 19 eleitorados, 19 parlamentos e governos que têm de aceitar realizar um programa de ajuda e, claro, o mais importante é que o governo grego esteja disposto a cooperar. Se o plano de investimento se baseia em obrigações relacionadas com o crescimento, por que é que a Grécia não pode, ao mesmo tempo, propor este tipo de obrigações? As autoridades gregas têm de assegurar-se que a confiança no país vai aumentar. Significa que terão de mostrar coragem para fazer reformas que promovam o crescimento. Também terão de terem atenção à política fiscal. De outra forma, ninguém investirá na Grécia se crescer a incerteza, como aconteceu nas últimas semanas. Mas, por exemplo, um novo fundo poderia financiar projetos do setor privado na Grécia. As coisas também estão construídas de maneira a que se possam correr mais riscos, mas o clima e a confiança devem estar num bom nível. Caso contrário, ninguém quererá investir na Grécia. Fala-se no plano de investimento, mas qual é o tipo de reação que recebe da comunidade de investidores e até que ponto é realista? O feedback tem sido bastante encorajador. Primeiro, podemos entregar o plano muito rápido, por isso tudo tem de estar afinado até ao final de junho e poderemos aumentar empréstimos a pequenas e médias empresas, inclusive antes dessa data. Ainda não conhecemos os projetos, depende do setor privado, porque o novo fundo vai financiar apenas investimento privado e parcerias público-privadas.
Colocaram-se algumas questões, como, por exemplo, porque é que se estão a usar números tão altos quando se fala de empréstimo, mas baseia-se no histórico de empréstimos do Banco Europeu de Investimento. Na verdade, os 315 mil milhões de euros são um pouco mais baixos do que um empréstimo normal do Banco Europeu de Investimento. Por isso, ninguém pode precisar, mas ainda assim é a melhor informação que temos neste momento. Claro que estamos interessados em recursos exteriores à Europa e quando tudo estiver pronto, ficarei feliz em visitar diferentes partes do mundo. Acredita que o programa de alívio financeiro do Banco Central Europeu torna mais fácil vender o plano de investimentos? Foi útil e estabilizou a situação. Olhando para a política monetária, se adicionarmos o euro barato e o preço barato do petróleo, tudo junto cria-se um tremendo estímulo para a economia da zona euro. Para finalizar, o que lhe faz passar a noite em claro? Deflação, a Grécia, a falta de crescimento, o plano de investimento? Diria o plano de investimento, porque há tanto trabalho para fazer. Não estou preocupado com a espiral deflacionária. Estou a trabalhar muito para o plano de investimento porque pode fazer a diferença. Não vai mudar o mundo inteiro, mas de qualquer forma vai ajudar os investidores privados a investir na Europa em projetos de criação de empregos em toda a Europa. On that note, thank you very much for your time and thank you for watching.